O título dessa mensagem aqui é Paternidade Espiritual e Complexo de Édipo, né? Se você já sabe o que é Complexo de Édipo, né, fica calmo, fica tranquilo. Mas vamos começar falando sobre paternidade espiritual. Se você está com sua Bíblia aí, pode abrir em 1 Coríntios 4, versículo 15. Eu escolhi a versão da NVT para ler aqui, em homenagem ao Coelho, porque é a versão que fala a expressão que ele não gosta. 1 Coríntios 4, versículo 15, diz o seguinte: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. É óbvio que essa palavra aqui, pai espiritual, não é a expressão que a gente tem no texto original, foi uma tradução da expressão para que fosse compreendido que o tipo de paternidade que Paulo está se referindo aqui é uma paternidade que tem a ver com a relação com o Evangelho. Então, antes da gente falar sobre problemas que a gente vê no que diz respeito à ideia de paternidade espiritual, a gente precisa primeiro definir o que se quer dizer quando se diz paternidade espiritual. Então, quais são conceitos que são bíblicos e que a gente poderia chamar de paternidade espiritual? Um deles seria a pessoa que te apresentou o Evangelho. Então, a ideia de paternidade espiritual muitas vezes é usada para dizer o seguinte: olha, fulano foi a pessoa que pregou o Evangelho para mim, então ele foi um pai para mim no sentido de que ele foi a pessoa que foi a origem da minha caminhada. Aí está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada de errado com isso. Ou, por exemplo, alguém que se tornou, de fato, uma figura paterna na sua vida. Uma figura paterna até mesmo no sentido natural. Às vezes, alguém se converteu muito jovem, não tinha apoio na família, não tinha uma figura masculina que pudesse orientar, instruir, apoiar. E aí, no contexto da igreja, encontrou um irmão que adotou essa pessoa e cumpriu esse papel. Outro conceito pode ser um irmão que se tornou um mentor dentro da caminhada do ministério. Então, às vezes, as pessoas usam e falam: não, fulano é meu pai espiritual. O que elas querem dizer simplesmente é o seguinte: esse irmão é alguém que tem me orientado, me aconselhado, é uma pessoa que está sempre assim, eu posso contar com ela, seja para falar coisas que eu preciso ouvir, seja para falar coisas que têm a ver com me dar suporte em momentos difíceis. Então, podem ser palavras difíceis, que eu não gostaria de ouvir, mas eu preciso, podem ser palavras de conforto em momentos difíceis pelos quais eu estou passando, pode ser instrução em relação a como exercer o ministério, pode ser simplesmente oferecer um ombro amigo nos momentos em que eu preciso conversar com alguém e que eu preciso de pessoas que vão me ajudar a compreender como navegar aquele momento da minha vida. Então, nesse sentido, paternidade espiritual pode ser simplesmente uma mentoria no ministério, alguém que serve como uma inspiração e também um conselheiro, um amigo mais velho ou alguém que você conta com aquela pessoa para que você busque conselho. Ou pode ser uma mistura de duas ou mais coisas que eu citei aqui. Então, eu quero começar falando que não necessariamente a ideia de paternidade espiritual é ruim em si. Por quê? Porque a gente tem exemplos que não são exemplos doentios. A gente tem pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Mas a questão é que, mesmo dentro dos exemplos de relacionamentos saudáveis, a gente tem sempre o perigo de uma distorção de algo que pode ser bom, mas que também tem o potencial para ser muito ruim. Então, o que não pode ser utilizado como paternidade espiritual? É um tipo de relacionamento institucional. O que seria um relacionamento de suposta paternidade espiritual, que é simplesmente
institucional. É o indivíduo ser um líder de um movimento ou uma denominação e as pessoas terem uma relação com esse indivíduo, onde elas chamam essa pessoa de pai, simplesmente porque ele é o cabeça daquela instituição. Eu não sei se você já ouviu, mas já tem um tempo que fazem isso. E chamam de pai. No caso, o Papa. Papa significa exatamente isso. Só que a gente tem um monte de papa evangélico, e às vezes são papas num microcosmo de uma congregação ou poucas congregações, e aquela pessoa exige dos outros uma postura em relação a ela de uma paternidade que é uma paternidade institucional, distante e idólatra. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: a ninguém chameis de pai. Foi exatamente isso. Porque se Jesus quisesse dizer, literalmente, que você não poderia chamar ninguém de pai, então Paulo estava errado no que ele escreveu. Porque ele está falando assim, ó, eu sou pai. Você pode olhar para mim como pai. Então Paulo escreveu um negócio errado e entrou na Bíblia. Mas o que Jesus estava falando era a respeito das instituições farisaicas, dos mestres da lei, que se posicionavam como figuras de autoridade, mas era um tipo de autoridade não relacional. Era um tipo de autoridade que exigia uma postura, uma obediência e uma honra, sem oferecer relacionamento, suporte e tudo aquilo que tem a ver com verdadeira paternidade. O que também não pode ser utilizado como paternidade é um segredo para uma espécie de poder secreto no ministério. Como que você ouve isso? Geralmente é umas frases tipo assim, como é que é a unção que você honra? A unção que você respeita é que você atrai. Bonito, né? Mas não está na Bíblia. Não tem nada disso na Bíblia. A unção que você respeita é o que você atrai. É engraçado como coisas colocadas em frases de efeito podem parecer verdade, mas não tem nada a ver. A gente usa isso em ditado popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes não. Está dizendo assim, ó, se você insistir, vai acontecer. Nem tudo. Nem tudo vai acontecer se você insistir. Se você tem 1,60 m, você não vai jogar na NBA. Você pode treinar o tanto que você quiser. Você não faço 1000 arremessos por dia. Tudo bem, você vai jogar muito bem, mas não na NBA. Porque na NBA eu sou baixinho. Entendeu? Então, a ideia de que você oferece honra para alguém, de que você busca, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa se sinta especial por meio de se colocar debaixo de uma autoridade que vem da parte dela, de uma forma irrefletida, é uma ideia que serve simplesmente para escravizar pessoas debaixo de homens que estão buscando não edificar o corpo de Cristo, não cooperar na obra de Deus, mas edificar um império para si mesmo. Então, a unção que você honra, que você obedece, que você não atrai nada. O que você atrai é quando você obedece a Deus. Porque aí, quando você obedece a Deus, o que você vai atrair é mais capacidade de saber o quanto que você não obedece a Deus e o quanto você precisa dele. Porque essas pessoas que operam desse jeito, elas estão operando numa lógica contrária ao do Evangelho. Jesus está dizendo, você não tem nada, eu tenho tudo, vem até mim e eu vou te dar de graça. E esses homens estão dizendo, eu tenho tudo, você não tem nada, mas o nada que você tem eu quero que você me dê, porque aí eu vou te recompensar. Mas eles são homens, nós somos homens. E se a gente começar a achar
que aquilo que a gente está oferecendo a outros pertence de fato a nós, significa que a gente está perdendo de vista aquilo que Jesus veio ensinar. Outra coisa, ideia de paternidade espiritual como algo que determina a sua trajetória, que limita onde você pode atuar no ministério, como você pode servir, como você deve falar, se comunicar, o que você pode ou não ler, o que você pode ou não ouvir, com quem você pode ou não relacionar. Isso daí também é uma falsificação do que seria uma verdadeira paternidade. Porque isso daí é puramente controle. É só isso. É só isso. A outra coisa é uma forma de suprimento de carências emocionais. Gente, paternidade, quando a gente fala disso no contexto da igreja, não tem a ver com o indivíduo substituir algo que você sentiu falta na sua formação, na sua infância, em outras fases da sua vida. Sabe por quê? Porque você sentiu falta naquela época. E você não tem como voltar lá. Você tem como se conscientizar do que aconteceu lá. Você tem como colocar o que aconteceu diante de Deus. Mas você não tem como regredir e mudar a sua história. E você nem deveria estar tentando fazer isso. Paternidade não tem nada a ver com você suprir as suas carências emocionais num outro ser humano. Porque a paternidade deveria levar você à maturidade. Paternidade deveria levar o indivíduo a entender que ele pode ser suprido em Deus. Porque o que a gente vê acontecendo constantemente são pessoas que têm carências no seu histórico familiar, que têm problemas emocionais, que encontram uma doutrina e um ensino sobre paternidade e que se sentem realizadas naquilo ali, até que elas percebem que a fonte humana tem fim. E quando elas veem que elas não conseguem extrair tudo aquilo que elas precisam dos relacionamentos humanos, elas se frustram. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está prometendo para as pessoas. Porque pode ser que você está prometendo suprir coisas que só Deus pode suprir. Não estou dizendo que você não deve cuidar das pessoas, não estou dizendo que você não deve amar as pessoas, não estou dizendo que você não deve dar suporte, mas você precisa tomar muito cuidado para que você não tente se colocar numa posição e num lugar no coração de alguém que só Deus pode ocupar. Isso é perigosíssimo. E a última coisa é que o que não é paternidade é a infantilização de um indivíduo adulto. Tem muita gente que fala sobre paternidade e fala assim, não, porque fulano é como um filho para mim. Só que a relação que ele descreve é a relação que ele tem com um filho que é uma criança. Mas ele está lidando com um cara barbado. E ele fala assim, não, porque ele é meu filho. Porque ele precisa me seguir, me obedecer. Ué, é isso que você quer para o seu filho adulto, como o Fábio falou aqui? Você quer que seu filho adulto fique o tempo todo perguntando para você, pai, o que eu faço? Acordei agora. O que eu faço do meu dia? Pai, eu vou trabalhar. É para fazer o que lá? Se o seu filho, já adulto, te ligar e fizer essa pergunta, a sua atitude não vai ser assim, falar, olha como me honra. A sua atitude já faria assim, vamos marcar o psiquiatra. Porque tem alguma coisa que está fora do lugar aqui. Então, infantilização não é paternidade de acordo com a Bíblia. Quando a gente fala de complexo de Édipo, se você já viu alguma coisa, o complexo de Édipo, de acordo com a teoria freudiana, ela é algo que está ligado ao desenvolvimento infantil e à compreensão da criança do seu lugar na família. Então, numa determinada fase, a criança começa a entender a sua singularidade e, de acordo com os ensinamentos de Freud, ela começa a não entender muito bem onde ela está dentro daquela dinâmica e, por isso, ela tem o desejo de tomar o lugar do pai na relação com a mãe. O que eu não estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que eu acredito nisso. Tá?
Só para você ficar ciente de que não estou aqui propagando as doutrinas de Freud. Eu só estou dizendo que o conceito vem disso. E Freud desenvolve esse conceito através de usar um exemplo da história de Édipo. Quem que é Édipo aqui? É um personagem do teatro grego, das tragédias gregas. E, se você não conhece a história, vou contar rapidinho aqui para você. É uma história, assim, cara, super alto astral. Super legal. Né? Basicamente, assim, Édipo é um cara que ele foi criado como filho do rei da cidade de Corinto. Cidade de Corinto, né, que tem na Bíblia. Ele foi criado como filho do rei da cidade de Corinto. E, como filho do rei, ele seria herdeiro do trono. Mas um dia ele vai consultar um oráculo, né? Ele vai no oráculo lá, vamos dizer assim, ele foi no culto pentecostal, chegou lá, o profeta falou para ele, mas não era profeta, porque era oráculo pagão, mas falou para ele assim: você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Uma palavra super legal que ele recebeu. Né? E aí, o que ele pensou? Cara, eu não quero isso. Vou fugir, vou me distanciar o máximo possível da minha família, da minha cidade. Por quê? Porque eu não quero que isso aconteça. Só que esse é o problema das tragédias gregas, é que o que é dito que vai acontecer, e a pessoa não tem o que fazer sobre isso. E aí ele foge. Nisso que ele foge, ele tem um confronto com uma comitiva no meio de uma estrada, ele briga com essas pessoas, ele consegue derrotar e matar esses caras que estavam atacando ele, e aí ele chega numa outra cidade, que é a cidade de Tebas. Quando ele chega na cidade de Tebas, o que está acontecendo? Tem uma esfinge, um ser mitológico, que está atormentando aquela cidade, matando as pessoas. Ele vai lá, a esfinge propõe um enigma, era isso que ela estava fazendo com todo mundo. O que me leva a pensar assim, eu não sei por que a esfinge era um problema tão grande, porque ela ficava num lugar. Se você chegasse lá, ela te propunha um enigma. Se você não conseguisse responder, ela te devorava. Não dava para não passar? Faz outra estrada, velho. Passa longe dela. Mas o pessoal queria passar ali, não sei porquê. E aí, quando o Édipo chega lá, diante da esfinge, ela ela propõe um enigma e ele consegue decifrar o enigma. Quando ele decifra esse enigma, eles oferecem para ele, para que ele se torne o rei daquela cidade. Ele se torna o rei daquela cidade, se casa com a rainha, porque o outro rei, de acordo com o que eles pensavam, provavelmente tinha sido devorado pela esfinge. E passam-se muitos anos. Depois de alguns anos, ele está lá e a cidade é assolada por uma praga. E eles começam a tentar descobrir o que está acontecendo de errado. Eles começam a tentar caçar por que os deuses, na perspectiva deles, estão trazendo essa praga para a cidade. E aí eles chamam pessoas e tentam. E aí, de repente, um cara que é um vidente lá, ele chega e fala: o problema tem a ver com o assassino do antigo rei da cidade. E aí as coisas começam a se desenrolar. E, no fim, a tragédia é que Édipo descobre que o cara que ele matou na estrada, enquanto ele estava chegando em Tebas, era um antigo rei. E que a maldição tem a ver com ele. Mas não só isso. Ele descobre que o antigo rei havia tido um filho, e quando ele teve esse filho, ele recebeu uma profecia. E essa profecia dizia: esse seu filho, quando ele crescer, ele vai matar você e ele vai se casar com a sua esposa. E aí o que esse rei fez? Ele pegou essa criança, deu na mão de um cara que cuidava dos rebanhos dele e falou: leva essa criança para tal lugar e mata ela. O cara, compadecido, não matou a criança, deu a criança para um outro pastor
de ovelhas, e esse pastor deu essa criança para o rei de Corinto. E essa criança é o próprio Édipo, que, tentando fugir da terrível profecia que ele tinha recebido, acabou seguindo pelo caminho que fez com que ela se cumprisse. Então, uma história super legal, né? Super leve. E aí, né, termina com a mulher se matando e ele furando os 2 olhos. Né? Um final apropriado para uma história desse tipo. Mas por que eu estou trazendo essa história aqui? Por que eu estou trazendo essa ideia de complexo de Édipo? Porque Freud falava que isso daí tinha a ver com o filho olhar para o pai e querer tomar o lugar dele, querer agir contra ele, querer, de alguma forma, possuir aquele relacionamento com a mãe. E quando a gente olha para os padrões de paternidade espiritual que a gente vê, padrões doentios que a gente vê na igreja, a gente vê o quê? Pastores que olham para a igreja como sua propriedade, que olham para seus discípulos como pessoas que estão ali para servirem o seu ministério, para edificarem a sua estrutura, a sua plataforma, para que, de alguma forma, façam com que ele avance cada vez mais. Esses pastores, eles tomaram a noiva de Cristo e eles tornaram ela sua propriedade. E esses pastores, eles geram filhos cujo desejo do coração é tomar o lugar dos seus pais. Porque o tipo de paternidade com o qual eles tiveram contato foi uma paternidade que, quando o filho se torna uma ameaça para aquilo que eu considero meu, a minha atitude é que eu prefiro matar esse filho do que perder a minha vida em favor dele. O filho quer tomar o lugar do pai e ele quer assumir um relacionamento com a mãe. Porque esse pastor deveria ter uma postura sacrificial. Mas ele se apoderou da igreja, por isso os seus filhos querem também se apoderar da igreja. Quando a gente olha para a história de Édipo, você vai ver o seguinte: toda a história é dirigida por uma coisa: medo. Toda a história é dirigida por isso. O rei manda matar o seu próprio filho por medo. O filho foge da circunstância onde ele estava por medo. Quando você lê a história, você percebe que o próprio Édipo, sendo rei ali de Tebas, ele começa a acusar pessoas que estão se aproximando para tentar buscar uma solução. Por quê? Porque ele tem profundo medo. E o que marca a vida de inúmeros pastores? O que muitas vezes marca a nossa vida e decisões que nós tomamos em relação ao ministério? Medo. Medo de perder aquilo que nem é nosso. Medo de alguma forma, sofrer um prejuízo que a gente ligou a nossa imagem com a obra de Deus. A gente acha que a busca pela manutenção do nosso poder, da nossa imagem, do nosso bem-estar, é equivalente ao sucesso da obra de Deus na terra. Toda tragédia grega tem um conceito, que é um conceito que eles chamam de falha fatal. Falha fatal. Pode repetir? Eu não faço isso não, mas pelo horário vamos fazer. Falha fatal. Então, o que é essa falha fatal? É alguma coisa que tem naquele personagem
que ainda que ele não seja consciente disso, é o que vai levar à destruição dele. Ele não sabe, mas ele tem um negócio dentro dele que leva ele a tomar decisões, a fazer coisas que vai levar à sua própria destruição. E, gente, o que eu tenho entendido é que a falha fatal da paternidade espiritual é querer ser pai como fonte de afirmação pessoal. Entendeu? Você quer fazer algo na obra de Deus, não é por causa de Deus, não é por causa das pessoas, mas é por sua causa. É para suprir as necessidades do seu coração. É para poder, de alguma forma, receber, por meio daquilo ali, cura para feridas na sua própria alma. Você quer provar alguma coisa para outros, você quer provar alguma coisa para si mesmo, você quer, pelo menos, conseguir negar algo que você tem profundo medo de que seja realidade sobre você. E essa falha fatal, quando ela dirige os nossos passos, não existe nenhuma outra opção, nenhuma outra alternativa que não seja um fim trágico. Você pode construir toda uma vida de serviço a Deus, se você não der atenção para coisas que estão inseridas profundamente no seu coração, que estão dirigindo muito das suas ações, pode ser que você lá na frente vai se encontrar com essa falha fatal. E aí a tragédia vai te achar. Em Judas, no versículo 12, isso tem muito a ver com o que o Fábio estava falando aqui sobre falsos profetas, o assunto da passagem aqui é esse. Ele fala assim que esses falsos profetas são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, ou nas suas festas de amor, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. O que eu queria que você prestasse atenção é nessa expressão aqui, rochas submersas. O que ele está dizendo aqui é o quê? É quando o navio está se aproximando da costa. Existem lugares onde você tem recifes de corais, onde você tem pedras que não podem ser vistas, porque elas estão debaixo da água. Mas, ainda que essas pedras não possam ser vistas, elas têm poder para causar um naufrágio desses navios. Elas têm poder para derrubar uma grande embarcação. Ainda que elas não sejam vistas, o poder de destruição delas é grande. E o que eu queria que você refletisse é pensar o seguinte: cara, eu não quero que você pense nos falsos profetas agora. Eu não quero que você pense em como identificar eles. Eu não quero que você pense se eles estão inseridos na sua igreja local. Eu quero que você pense se dentro de você existem rochas submersas. Se dentro de você existem coisas que podem te conduzir ao naufrágio. Se dentro do seu próprio coração existe uma falha fatal, esperando o momento certo para fazer um buraco na sua fé e levar você e muitos outros junto com você a naufragar na sua fé. A nossa maior preocupação em relação a falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, não é identificação, mas é reflexão, autorreflexão. É olhar para dentro de nós, é ver se as raízes desse tipo de comportamento não estão presentes ali. É ver se, em questões pequenas, o nosso coração está sendo motivado por algo que tem o potencial de se tornar muito grande lá na frente. É perceber
se o motivo pelo qual você quer cuidar das pessoas não é a honra que elas podem te trazer. Sabe como é que você vai saber isso? Você vai saber isso nos momentos em que essa honra não vem. Você vai saber isso nos momentos em que você sofre prejuízo. E você começa a perceber onde está o seu coração. Para onde que ele está apontando. O quanto que ele está disposto a sofrer pela causa de Cristo. E não só pela sua causa pessoal. Existe uma necessidade em nós, e isso é um assunto que eu tenho pensado constantemente, de uma espécie de introspecção guiada pelo Evangelho. Existe um peso, gente, que fica sobre líderes, pastores, ministros da palavra, que é um peso de você ser perfeito, de você apresentar uma conduta que está sempre no primor das realizações. Eu estava conversando com um rapaz lá da igreja, ele falou o seguinte, ele falou, cara, a gente tinha uma experiência que era, você tinha o culto da Santa Ceia. E aí no culto da Santa Ceia, o que tinha? Sempre tinha algum irmão que não tomava da ceia. Você já viu isso? Tem algum irmão que não toma da ceia. Por que esse irmão não toma ceia? O que aconteceu para ele não tomar a ceia? Ele fez o quê? Ele pecou. Ele fala assim, estou em pecado, não vou tomar da ceia. Quantas vezes você vê o pastor não tomando da ceia? Qual que é a conclusão lógica? O pastor nunca peca. Ele nunca peca. Ele está sempre santo. Ele está sempre tendo todas as condutas corretas. E aí, o que isso leva as pessoas a concluírem? Eu preciso ser desse jeito. Se eu quero pastorear, se eu quero liderar, se eu quero ser um ministro, se eu quero servir a Deus, eu preciso me tornar alguém que nunca erra. Ué, para você se tornar alguém que nunca erra, existe uma necessidade fundamental. Agora eu vou te dar o segredo para você nunca mais pecar. Está preparado? Está preparado agora? Eu vou falar agora, gente. Um segredo que vai fazer com que você não cometa mais nenhum erro. E o nome desse segredo é hipocrisia. A gente também pode chamar de cegueira. Porque para você nunca cometer erros, você precisa se tornar espiritualmente tapado. Você precisa se tornar alguém que não tem capacidade de discernir aquilo que passa dentro de você. Porque o que dá para você fazer é não cometer nada que te condene diante dos outros. Isso daí dá, dependendo da qualidade do seu material humano. Tem alguns de nós que não têm essa esperança. Mas dependendo da qualidade do seu material humano, você teve bons pais, você é uma pessoa disciplinada, você consegue parecer que você não erra. Mas o seu coração, só você vai ver. E essa introspecção guiada pelo Evangelho tem a ver com olhar para o nosso coração. Não tem a ver, gente, com parar de fazer as coisas porque a gente percebe que tem motivações erradas. Porque você não precisa descobrir se você tem motivações erradas. Você só precisa descobrir quais são elas, tá? Porque você tem. Você tem. Porque a Bíblia diz que seu coração é mau. E você fala assim, mas eu não encontro essas coisas em mim. É que você não procurou direito. Você precisa conversar com sua mãe. Ela fala assim, se eu for aí e eu encontrar...
Você precisa procurar direito. Isso acontece lá em casa. Lá em casa eu falo para minhas filhas assim, pega tal coisa, procura lá. Aí minha filha chega lá no quarto e faz assim. Não achei, não. Não achei. Eu falei, eu sei como que não acha desse jeito. É só não olhar. Mas se você olhar, você vai achar. E se você achar, você vai precisar encontrar uma outra coisa. Você vai precisar encontrar o Evangelho. Porque se você olhar para dentro de você e você começar a perceber o quanto de podridão que tem no seu coração, você vai precisar constantemente do Evangelho. Mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quanto mais você precisar do Evangelho, mais você vai ter a capacidade de oferecer para os outros o Evangelho. E ao invés de você oferecer os seus conselhos, ao invés de você oferecer as suas opiniões, ao invés de você oferecer os seus preconceitos, ao invés de você oferecer para as pessoas o seu jeito de fazer as coisas, você vai começar a oferecer o Evangelho. Porque você vai perceber que você não sabe resolver o problema de todo mundo. Porque só tem uma pessoa que consegue resolver qualquer problema, e é Jesus Cristo, e Ele resolveu todos os problemas quando Ele foi pregado numa cruz, e Ele nos libertou da culpa e do poder do pecado. E você não tem condições de fazer isso por ninguém. Mas quando você olha para dentro e você começa a perceber todos os dias, gente, pode ser no momento de manhã que você separa para orar, pode ser na hora antes de você dormir, e aí você começa a pensar assim, cara, aquela minha conversa com a pessoa, eu não tinha necessidade de ter contado aquela história, eu não tinha necessidade de ter falado daquele irmão, eu não tinha necessidade de ter falado tal coisa sobre mim, porque eu só falei aquilo ali porque eu quero causar uma impressão na pessoa a respeito de que tipo de pessoa que eu sou, porque eu me sinto inseguro. Eu não tinha necessidade de ter falado isso. Naquela hora eu não falei nada, mas no meu coração eu desprezei aquela pessoa. Gente, a gente está com o nosso repertório de pecado muito limitado. Você já experimentou isso na igreja? Porque às vezes a gente gosta, por exemplo, de algumas músicas, a gente só canta elas. E aí chega uma hora que enjoa. Eu acho que a gente está com esse problema. A gente precisa pensar melhor, aumentar o tanto de pecado que a gente conhece, porque fica sempre na mesma coisa. É sempre pecado sexual, ou então é questão com dinheiro, ou então é problema de relacionamento. Gente, tem tanta coisa que a gente peca a mais do que isso. Vamos pensar um pouco melhor. Vamos olhar um pouco mais para dentro. Vamos perceber o orgulho do nosso coração. Vamos perceber as estratégias de manipulação. Vamos perceber a maledicência que a gente tem contra os outros. Mas calma. Porque se você começar a perceber essas coisas, e você olhar para essas coisas como problemas a serem resolvidos, isso quer dizer que tem um negócio errado aí, porque você está começando a achar que você tem capacidade para resolver. Está perdendo de vista o fato de que, enquanto a gente cresce no conhecimento do quanto Deus é santo, a gente também precisa crescer no conhecimento do quanto a gente é pecador. E se essas duas coisas crescem, o que une essas duas realidades tão distantes é uma cruz. E quanto maior a distância do nosso pecado para a santidade de Deus, maior é essa cruz. Mas quanto menor essa distância, menor é a cruz. Quanto menos você conhece o quanto você é pecador, quanto menos você percebe o quanto Deus é santo, menos você vai saber sobre o Evangelho. Menos impacto você vai ter no seu coração a respeito de quem Deus é de fato, do que Ele fez. E aí é por isso que a gente vai tratar o Evangelho como sendo uma coisinha pequenininha. A gente vai tratar o Evangelho como sendo só uma porta de entrada, só um negócio que a gente dá para os novos convertidos. A gente perde a magnitude do Evangelho quando a gente perde de vista o quão ruins nós somos e o quão santo e perfeito Deus é. Bom,
existe uma necessidade em cada um de nós de uma introspecção guiada pelo Evangelho. Você precisa se perguntar o quanto você conhece a respeito daquilo que rasteja nos cantos escuros do seu coração. E esse é um lugar que você não pode se aventurar sem a cruz. Quero finalizar falando o seguinte. Eu falei aqui sobre muitos exemplos ruins. Eu falei sobre muita coisa em nós que é ruim. Mas existe um caminho para se percorrer. Eu não estou desacreditado da possibilidade da gente ter exemplos saudáveis de paternidade em meio à igreja. Mas a gente precisa ajustar esses exemplos para que eles sejam mais bíblicos, mais saudáveis e menos escalafobéticos. É uma palavra que eu sinto falta, às vezes, de usar. Escalafobético. Porque o que as pessoas pensam? Elas pensam que elas vão fazer assim, não, porque eu preciso encontrar um pai espiritual. Te falar, precisa não. Precisa não, gente. Eu tinha acabado de converter, um irmão virou para mim e falou assim, você vai andar comigo? E eu queria saber se eu posso chamar você de filho. Porque é assim que eu chamo todos os meus discípulos. E aí eu, com toda a minha sabedoria, de meses de convertido, virei para esse irmão e falei assim, não. Aí ele ficou meio assim, eu falei, não, porque eu estava orando e eu não tive meu pai presente. E eu estava orando e eu senti essa dor e eu falei para ele, e Deus falou comigo, eu sou o seu pai. Então, tem uma coisa boa que eu entendi que eu não deveria buscar aquilo ali em homens. Teve uma coisa ruim que foi a falta de educação. Podia ter sido mais gracioso com o irmão. Mas a questão é que você não precisa de um pai espiritual. Você precisa de Jesus. Você precisa de relacionamentos. Você precisa de pessoas que vão falar na sua vida. Você precisa de gente com quem você pode abrir o seu coração. Você precisa de amigos. E, gente, a paternidade saudável, vamos falar aqui e eu não estou falando nem de paternidade espiritual, no ministério, nem nada disso. A paternidade biológica, saudável, de um pai com filhos adultos, se parece muito mais com a amizade do que com o exercício de autoridade. Parece muito mais com a amizade. Esses dias, eu cheguei em casa, aí a Elisa estava começando a ver um filme, e aí eu fiz aquele negócio, eu não sei se você faz isso também, que às vezes a esposa está lá e fala assim, eu vou ver um filme, você quer ver? Eu falo, não vou ver não. Aí você fica lá assim, ó, fica meia hora vendo o filme em pé. Porque você falou assim, não, eu não vou ver não, mas você quer ver. Mas você é maluco. E aí você fica ali até você se convencer. Não, tá, eu estou vendo esse filme. Não tem mais como escapar, eu estou vendo esse filme e vamos até o fim. E aí ela estava vendo um filme que eu acho que eu nunca tinha visto inteiro, que é o Gênio Indomável. Quem já viu aí Gênio Indomável? Quem nunca viu esse filme? Caramba, muita gente. Gente, veja esse filme é muito bom. O filme é muito bom, de verdade. Mas a história do filme é o seguinte, tem um cara, esse cara chama Will, ele é um gênio e ele é indomável. Mentira. Agora, o que acontece? Ele realmente é um cara muito genial, ele é um gênio matemático.
Só que ele tem um histórico de indisciplina, de orfandade, de abuso, de coisas assim pesadas mesmo. E isso daí fez com que ele tivesse uma perspectiva sobre a vida, de tanto que ele foi abusado e abandonado, que ele afasta as pessoas. E aí ele encontra com um cara, e tem um cara que descobre que ele é um gênio ali na matemática e tal, e quer investir nele, e aí o cara manda ele para um terapeuta. E aí esse terapeuta, que é interpretado pelo Robin Williams, ele vem do mesmo contexto, assim, do mesmo bairro e tal, desse outro cara, e eles começam a conversar ali, e o que você vê desenvolvendo entre eles não é uma relação de, assim, essa relação melosa, do cara ficar assim, não, que isso, você é muito especial, você é isso, você é aquilo. Não, o que você vê, assim, é o cara confrontando ele com a realidade, falando para ele o porquê que ele está agindo daquela forma. E eles têm conflitos, e eles brigam, e o cara tenta... E aí o menino tenta ofender ele, e aí ele vai lá e dá também de volta nele. Quase que os dois saem na mão, mas a questão é que, quando você olha a relação, você não olha assim, um cara lidando com uma criança. Não. Você olha assim, um homem mais velho, maduro, que tem sua jornada, seus problemas e tal, lidando com um outro adulto, a quem ele está falando assim, você precisa se responsabilizar pela sua vida, mas eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Então, o filme é muito bonito e, no processo dele ajudar o cara mais novo, ele percebe coisas a respeito dele. Ele tinha perdido a esposa, que teve um câncer, e ele meio que tinha se isolado da vida e deixado de lado o desejo de realizar mais coisas. E no processo de ajudar o cara, ele percebe essas coisas. Então, uma paternidade saudável não tem a ver com só alguém que já é maduro, como se fosse uma maturidade estática, e que está ajudando o outro a desenvolver. Não. Os dois aprendem coisas. Os dois amadurecem. É óbvio que o personagem do Robin Williams tem muito mais condições de ajudar aquele menino que está se isolando, mas não quer dizer que ele está fechado para relacionar de verdade e se deixar ser confrontado em coisas a respeito da vida dele. A gente precisa de um modelo de paternidade que tenha a ver com maturidade, que tem a ver com liberar pessoas, que tem a ver não com fazer com que alguém sirva o meu ministério. Porque um pai, ele não é pai para si mesmo. Ele é pai por causa do filho. E ele está disposto a fazer o que for necessário, porque ele sabe que a coisa melhor que ele pode fazer é fazer com que esse filho avance e vá mais longe que ele, se possível. Mas ele vai fazer de tudo que for possível para ele, para dar condições para isso. Uma paternidade que é limitadora, uma paternidade que diminui, que infantiliza, que massacra as pessoas, que explora as pessoas até que elas não tenham mais nada. Ela é fruto de um coração que também está ferido, que também não entendeu paternidade e que talvez lá atrás sofreu as mesmas coisas e está preso num ciclo, como o Fábio falou aqui, em que, ao invés dele querer ser um pai que gera outros pais, ele quer simplesmente ser pai e manter os outros na posição de filho sem que eles amadureçam. É isso que a gente não quer reproduzir. É isso que a gente não quer ver continuar acontecendo. O que a gente quer é lidar com as coisas do nosso coração para que a gente possa ser usado por Deus da mesma forma que a gente vê Jesus entregando a sua vida, não porque ele precisava afirmar a sua própria identidade, mas porque ele queria realizar o desejo do Pai e porque ele nos amou
desde o início. A paternidade saudável no corpo de Cristo se parece muito mais com a amizade do que com uma estrutura de autoridade. Uma paternidade saudável no corpo de Cristo, ela é relacional, gente. Ela não é uma coisa que é construída do dia para a noite. Uma paternidade saudável no corpo de Cristo, ela é sacrificial. E a última coisa que eu queria falar para você é o seguinte: a coisa menos necessária nessas relações de paternidade dentro do corpo é ficar institucionalizando paternidade. Você não precisa, você pode considerar alguém como uma figura paterna na sua vida e você não precisa ficar chamando essa pessoa de pai. Você não precisa ficar usando pai como título. Você não precisa ficar falando todo mundo, fulano é o meu pai espiritual. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque, às vezes, os títulos, eles escondem a falta de realidade. Então, antes de chamar alguém de pai, ou chamar alguém de filho, vamos viver a realidade de ter uma amizade entre pessoas que têm mais maturidade, pessoas que têm menos maturidade, mas que a gente está naquela relação para que juntos nós possamos crescer como igreja, como corpo, e ter o nosso coração tocado naquilo que ele precisa ser tocado. Amém?